Carta de Paulo aos Romanos, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Que diz assim: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Amém, irmãos? Amém. Como eu disse, cronologicamente, claro, o estudo da reforma viria até antes dessa parte do pentecostalismo, né? Mas eu me adequei ao melhor horário para os nossos visitantes, ok? Mas essa parte é muito importante, até porque nós estamos lá no final de setembro, dia 31 de outubro, comemora-se o dia da Reforma Protestante, e está melhorando, porque eu lembro, eu dava estudo há 10 anos atrás, 15 anos atrás, sobre esse tema, até mais tempo, né? Essa carinha aqui de garoto, mas já vou com 56, dou aula dessa matéria de 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos, né? Kevin, é isso? 20 e poucos anos já falava desses assuntos. E é claro, os pastores mais idosos falam: você está um garoto, eu gosto de ouvir isso. Você tem ainda uma estrada pela frente, eu gosto de ouvir isso. Mas meu psicológico não pensa assim, não, pastor Darcy. Eu estou mais perto de 60, né? Mas quando eu ministrava essa palestra com 20 e poucos anos, 30 anos, eles associavam o dia 31 de outubro só dia das bruxas. Até crente, dia das bruxas. A gente nem sabia que era dia da reforma, ou achava que a gente não tinha que estudar esse assunto, que não era importante para nós. Hoje já está mudando mais um pouco, graças a Deus, né? Também vamos ler aqui. Eu não encaro a reforma como um movimento que tenha sido perfeito, né? Não tenha tido falhas. Claro que teve falhas, mas nós devemos fugir dos extremos. Eu sempre repito uma frase do meu irmão que eu gosto muito, que diz que depois de cada extremo tem um abismo. Você tem que fugir dos extremos, né? Tanto está errado quem canoniza a reforma. Não temos que canonizar ninguém. Canônico é a palavra do Senhor. Até a patrística não deve ser canonizada. Na história da igreja, a patrística é importante, mas os pais da igreja falharam também. Você sabia disso? Eram limitados também. Então, eu não creio nisso, que o pai da igreja do século tal disse isso. Sim, mas Paulo disse isso. Está escrito no cânon, né? O que você pode trazer como absoluto para a igreja? Até porque a igreja romana entra muito só na patrística. Eu creio nisso, que a tradição do século tal, o pai disse, mas o cânon diz, né? A palavra diz isso, né? Claro que os pais da igreja tiveram um papel fundamental na história da igreja, certo? Então, eu sempre gosto de começar, quando eu falo da reforma, citando uma frase de Martinho Lutero. Os irmãos vão ter, pegue sua apostila, tá? Estão todos com sua apostila? Quem não tiver, pode pedir lá fora, tá? Apostila do estudo. Glória a Deus. Frase de Martinho Lutero, está na página 14. Lutero escreveu: vós, gerações vindouras, orai e ocupai-vos aplicadamente com a palavra de Deus. Guardai a escassa luz de Deus exposta ao vento. Estai prevenidos e preparados a cada hora contra o diabo que aspira a apagar a luz, pois ele não morrerá antes do juízo
Mas Satanás permanecerá o mesmo que sempre foi, continuando na sua fúria. Deus nos acuda, pois não somos nós que podemos conservar a igreja, e também não foram os nossos antepassados, mas foi, é e será aquele que diz: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gosto sempre de ler essa frase. Os irmãos aqui da BCM já ouviram muitas vezes no estudo de reforma, já devem saber até de cor, né? Para alguns irmãos vai ser a primeira vez no estudo sobre reforma, os irmãos que estão visitando, e também sou chamado em outras igrejas para falar desse assunto. Introdução: duas coisas importantes acerca da reforma devem ser lembradas. A primeira é que ela não começou em Martinho Lutero. Desde o início da igreja sempre houve um grupo que nunca deixou apagar a luz. Lutero foi um dos servos de Deus que guardou a escassa luz de Deus exposta ao vento e passou a nós que temos tal responsabilidade. É a mesma coisa que o pastor Israel de Araújo teve a coragem de dizer, que às vezes a gente não fala até por temor. É bom quando vem Israel de Araújo e diz, né, que o fogo nunca apagou. Você não pode colocar Pentecostes de Atos acabou e só veio acender de novo na Rua Azul e depois. Vocês ouviram ele aqui, não ouviram? Ouviram bem ele aqui. Eu dei um estudo há poucas terças-feiras aqui na igreja. A promessa não cessou, não é isso? Eu peguei a palavra cessou de propósito por causa do cessacionismo. Eu peguei o cessou de propósito para dizer a promessa não cessou. E a gente trouxe aqui para os irmãos citações da história da igreja de cristãos do 3º e 4º século que falavam em línguas. Você vê, 3º e 4º século falavam línguas, certo? A promessa nunca cessou. Mesma coisa com a reforma. A reforma não começa em Martinho Lutero. Existiram os pré-reformadores, né? A segunda coisa importante é que admitimos que a reforma de Martinho Lutero não foi completa e que também ele teve seus momentos de humanidade, falhando em algumas coisas. E é bom que seja assim, para que nós sempre lembremos de que o exemplo infalível é sempre, aqui está digitado errado, né? É sempre o Senhor Jesus Cristo. Eu coloco isso aqui porque eu vejo muitos comentários e leio artigos de pessoas que só demonizam Martinho Lutero, só querem demonizar Martinho Lutero, né? Chamam de tudo que é nome, né? Muitos teólogos, muita garotada de internet só querem demonizar Martinho Lutero, dizendo que nós não temos relação nenhuma com Martinho Lutero. É um outro extremo. Nós admitimos que Martinho Lutero não foi perfeito. Aliás, eu sempre digo que nós somos perfeitamente imperfeitos e nada mais perfeito do que a nossa imperfeição. Nós vamos crescendo em graça, crescendo em glória, para a honra e glória do nome do Senhor. Então coloco aqui, né? Contudo, seria uma mentira se nós negássemos a importância da reforma de Lutero, pois certamente ela foi um avanço para o retorno às práticas da igreja primitiva. Herdamos de Lutero coisas importantes como negação da infalibilidade papal, afirmação de que a salvação é pela graça e não por meio de obras, e outras coisas importantes. Que este singelo trabalho possa despertar-nos a viver o cristianismo realmente cristocêntrico e nunca deixarmos as fábulas e doutrinas de demônio penetrem na igreja de Cristo espalhada ao redor do mundo. Que sejamos o canal de Deus, onde eu parei?
Que sejamos o canal de Deus e que ela continue sendo sempre a coluna e firmeza da verdade. Alguém pode renovar essa água aqui para mim? Me dá uma água. Precisa beber? Obrigado. Pelo amor de profeta. Bom, eu não vou demorar muito no tópico primeiro, mas é importante a gente saber o contexto da reforma. Para a gente entender o contexto da reforma, a gente tem que entender a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Porque a reforma, irmãos, ela está no contexto. Obrigado, irmão. A reforma ela está no contexto da Idade Moderna. Embora os historiadores coloquem, né, a questão da queda de Constantinopla como fator fundamental para o início da Idade Moderna, mas tem dois outros acontecimentos. Não foi só a queda de Constantinopla, foi a expansão comercial e marítima. Ela foi um caracterizador da Idade Moderna, e foi a Reforma Protestante. Esses três acontecimentos marcaram a Idade Moderna: queda de Constantinopla, né, meados do século XV, a expansão comercial e marítima, redefine o mapeamento, isso, e a Reforma Protestante. Tá legal? Transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Idade Média, no aspecto político, nós temos um Estado universal, no aspecto político-religioso, centralizado na Igreja Católica Romana. Vocês estão acompanhando? Final da página 14. Na questão econômica, nós temos um feudalismo descentralizado. No aspecto social, senhores feudais e massas de trabalhadores da terra. O comércio não era desenvolvido, né? A burguesia não estava desenvolvida. No aspecto religioso, a Igreja Católica detinha um monopólio, certo? Cultural, conceito medieval imposto pela Igreja Católica. O que valia era o que a Igreja Romana falava, não é? Quem voltasse contra era perseguido, né? E era pena de morte, Santa Inquisição e por aí vai. Na Idade Média, nós temos outra característica. No aspecto político, formação de nação-estado, ou chamado Estado Nacional. No aspecto econômico, expansão marítima, falei agora há pouco, né? Expansão comercial e marítima, desenvolvimento do comércio. No aspecto social, surgimento da burguesia mercantil, comerciante. No aspecto religioso, a formação das igrejas protestantes, são um subproduto, né, da Idade Moderna. Livres da intervenção política, econômica e religiosa do Vaticano. Isso é muito importante. A reforma não apenas redefine geograficamente a Europa e até o mundo, mas redefine religiosamente o mundo, certo? O Vaticano perde o monopólio. As igrejas reformadas cortam o laço com a Igreja Romana, certo? Isso dá a independência. Obrigado, meu irmão. Obrigado, tá? Amém. Obrigado. Deus abençoe. Tá legal? Então, aspecto político, formação do Estado Nacional. Aspecto religioso, expansão marítima, né? Desenvolvimento do comércio. Aspecto social, surgimento da burguesia mercantil. Aspecto religioso, a formação das igrejas protestantes, que os cristãos na Europa tornam-se livres da intervenção política, econômica e religiosa do Vaticano. E cultural, a influência do Renascimento, artes e ciências, a partir do século XIV. Então você tem, a gente lê isso em livros de história, Renascimento e Reforma, né? Redesenham o mundo, certo? Bom, na página 15, panorama da Igreja Católica pré-reformada, da pré-reforma. Leiam comigo para ficar mais dinâmico. Autoridade da Igreja. Acharam onde eu estou falando? Autoridade da Igreja, ou seja, o que deve reger a Igreja. Primeiro, o que é? Falemos juntos.
O Papa é infalível, é o legítimo representante de Pedro e sucessor de Pedro. Então, a Igreja Romana é regida pela infalibilidade papal, certo? Segundo, vamos lá. Tradição da Igreja Romana. Isso até hoje vale para eles, né? Aí você, com todo o respeito e carinho que nós temos, a gente fala para o católico praticante, mas isso não está na Bíblia. Mas eles respondem o quê? Mas a tradição da igreja ensina. Você fala, não, mas a tradição não é cânon. Não, mas para eles, cânon e tradição têm a mesma autoridade, até por causa da sucessão petrina. Então eles dão a tradição. Eles acham até, e essa é uma grande diferença entre evangélicos e católicos, eles acham que a igreja está acima do cânon. Eles acham assim, ó, a igreja está aqui, os manuscritos, tudo manuscrito. Quer pega os manuscritos aqui, por favor. Não, acho que não. Aí, voltemos aqui. Eles pensam assim, pensam mesmo. Não adianta você ir com argumento para um praticante. Não adianta você ir com argumento, mas não está na Bíblia. Eles vão responder, mas a igreja está acima da Bíblia. Quer um versículo para você combater isso? Quer um versículo? Só um pouquinho, daqui a pouco eu adoreci. Jesus fala assim, ó: santifica-os na verdade. Completa o versículo. Jesus está pedindo que a igreja seja santificada na verdade. E ele chama quem de verdade aí? Então, se a palavra é a verdade, a palavra santifica a igreja, amém? E se a palavra santifica a igreja, a palavra está acima da igreja, porque ela revela. A palavra não é revelação a palavra não é revelação de homens para a igreja. A palavra é revelação de Deus para a igreja. A igreja é canal da palavra, amém? A igreja é canal, mas a linha é Deus, palavra, porque a palavra é de. Vamos lá, a gente não fala, vamos abrir a. Aliás, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é isso? Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então, se a palavra é de Deus, ela está acima da igreja, porque é a palavra de Deus, amém? É importante isso. Eis o grande erro do Vaticano, eis o grande erro dos teólogos da igreja romana. Eles colocam a igreja acima da palavra. Nós não, nós colocamos a palavra acima da igreja, porque a palavra santifica a igreja. Que é santificado pela palavra aí? Certo? Então aqui já está. E Lutero é despertado por isso, ok? Então, esse é o panorama da igreja pré-reforma. Autoridade da igreja. Autoridade, primeiro, infalibilidade papal. Segundo, tradição da igreja. E terceiro, Bíblia. Sim, a Bíblia. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, continuam crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Doutrinariamente, heresias crescentes, idolatria e paganismo crescendo durante toda a Idade Média até no período de Martinho Lutero. Moralmente, constantes escândalos morais entre os padres. Economicamente, cada vez mais rica através dos impostos, doações de latifúndios, dízimos e mais tarde as indulgências. A venda de indulgências foi o fator fundamental para que Lutero fosse despertado à reforma. Politicamente, nós já falamos acima, né? Na Idade Média prevaleceu o conceito de unidade política e espiritual centralizada na igreja romana.
a Igreja Romana não detinha apenas uma influência religiosa, mas político-religiosa, certo? Outra, um Estado religioso universal, feudalismo descentralizado. Outro, a Igreja Católica influenciava bastante politicamente nesta época. Até aqui tudo bem? Tópico 3, os 3 pilares da Igreja Católica Romana. Primeiro, vamos ler juntos? Primeiro, a Bíblia Sagrada. Segundo, a tradição da Igreja. Terceiro, o magistério. Esses continuam sendo os 3 pilares da Igreja Romana: a Bíblia Sagrada, a tradição da Igreja e o magistério. Eles dizem, se um bom católico segue isso aqui, ele está, segundo eles, vacinado contra as heresias dos evangélicos. Legal? Bom, realidades vigentes na época. Santa Inquisição. Como não conseguia sobrepujar-se pela razão, a Igreja Católica usou meios escusos para manter-se no poder, ou seja, pela força. A Santa, entre aspas, Inquisição, mandava para a fogueira todos quantos discordassem de seus ensinos. Não era apenas na área da religião, não. Na arte, na ciência, na política ou na religião. Bastava discordar do que a Igreja Romana pregava, você poderia ser condenado na Santa Inquisição. Tá legal? Joana d'Arc, por exemplo, foi mandada para a fogueira da Santa Inquisição. Não é isso? E tantos outros o foram. Desta forma, milhares de pré-reformadores foram queimados. Isso é fato histórico. Não adianta um padre ou a Igreja Católica dizer que quem mandava para a Inquisição era o poder. Eu já ouvi isso de teólogo católico, de gente. Não foi a igreja, eram os reis, era o poder político. Você começa a piada, porque nós já provamos aqui que era um poder político religioso, certo? Eles andavam assim, não. Então é claro que tinha mão. Quem dava lá a última bênção lá era o padre e mandava para a fogueira. Então, na verdade, tinha de forma, nem vou dizer indireta, de forma direta, a mão do Vaticano, mandando. A Igreja Romana mandou para a fogueira milhares e milhares e milhares. A Europa sabe disso. A história da Europa diz isso. Mandou milhares e milhares e milhares para a fogueira da Santa Inquisição. Não apenas na área religiosa, mas bastava discordar. Aquela história de que gira, você sabe? Galileu Galilei, não é isso? E teve que desfazer. Não era teocêntrica, era heliocêntrica, né? Geocêntrica, não é isso? Né? Mas heliocêntrica, não é isso? Não é isso mesmo? Teve que desfazer. Que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas é a Terra que girava em torno do Sol, não é isso? E teve que desfazer isso lá na época, senão iria para a fogueira, né? Aí disseram que, disse, mas que gira, gira. Legal? Bom, então o primeiro aspecto, a Santa Inquisição. Virando a página, a venda de indulgências. A palavra indulgência está associada a perdão, absolvição, liberação. As indulgências estavam relacionadas ao sacramento da penitência. Arrepender-se e confessar o pecado não era o suficiente para a absolvição. Era necessário pagar uma quantidade em dinheiro como exigência temporal para a liberação em vida ou no purgatório. Era como uma frase: uma moeda cai no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Isso a história secular conta, irmãos. A venda de indulgências. A venda de indulgências no período de Lutero também estava sendo destinadas por Leão X.
papa da época, para financiar a construção da Basílica de São Pedro, e em troca a absolvição dos pecados era concedida. O arcebispo Alberto nomeou o monge Tetzel para cobrar de forma direta as indulgências na região perto de Wittenberg. Então, dois fatores importantes que nós devemos sempre lembrar com relação à reforma: Santa Inquisição, venda de indulgências, tá? Esses dois fatores são muito importantes. Santa Inquisição, venda de indulgências. Vamos repetir? Santa Inquisição, venda de indulgências. Terceiro, monopólio do ensino e interpretação da Bíblia e proibição aos leigos do seu acesso. Então a Igreja Romana mantinha, é claro, uma biblioteca fenomenal. É claro que nós devemos à Igreja Romana muitas das cópias de textos sagrados. É claro que nós devemos à Igreja Romana muito material sacro, muito da história da Igreja. Nós devemos à Igreja Romana, nós não podemos negar isso, certo? De forma nenhuma. Mas a Igreja Romana mantinha um monopólio disso, tá? E o monopólio da leitura e interpretação. Ao leigo era proibida a leitura da Bíblia, muito menos a sua interpretação. Em muitos lugares a missa o texto era lido em latim, em alguns lugares descostas, né? A história fala isso. Agnus Dei, toque peccata mundi. Não vou fazer de novo não, tá? Era em latim descostas. Até no Brasil acontecia isso, né? Então, claro, havia tradução de Bíblia? Claro que havia. A tradução da Bíblia não começou com o reformador, não. Já havia traduções de Bíblias, várias traduções, mas o que não tinha era o acesso do leigo a essas traduções. Até hoje eles acham que o erro da igreja evangélica é da Bíblia para todo mundo, porque não tem autoridade para interpretá-la, né? Só o teólogo, só quem tem a autoridade da igreja pode interpretar, né? Os reformadores restauraram o princípio de que a Bíblia é para todos. Foi escrito em grego popular, grego comum, grego koiné. Se foi escrito em grego koiné, teve gente que foi para a fogueira porque traduziu Bíblia. Isso tem que ser contado, não tem? Gente que foi para a fogueira da Inquisição porque traduziu Bíblia e deu cópia da Bíblia do povo, certo? Por isso você tem a Bíblia hoje. Que bom que os católicos leem mais a Bíblia hoje, que leiam mais, mas deva-se a reforma protestante. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Tá ok? Bom, eu faço um resumo aqui. Isso é uma das interpretações, não a única, né? As 7 igrejas da Ásia, claro, a primeira interpretação é literal. Foram 7 igrejas literais na Ásia Menor que existiram, né? Segundo, uma interpretação simbólica, 7 como número simbólico de plenitude, simbolizando o ensino para todas as igrejas de todas as épocas. E uma outra interpretação também simbólica, como sendo cada igreja um período da igreja na terra, né? Então eu faço esse resumo aqui. Éfeso, desejado, representando a igreja apostólica do primeiro século. Esmirna significa amargura, é a época subapostólica, a igreja do período da perseguição, na época do Império Romano principalmente. E Jesus fala assim: tereis uma perseguição de 10 dias, já leram lá em Esmirna? Tereis uma perseguição de 10 dias, e existem as 10 principais fases de perseguição do período do Império Romano. Depois tem Pérgamo. Gamos é casamento, né? Representa a igreja do período imperial, a partir do 4º século. É a pseudo-conversão de Constantino, né? A partir de 313, só pseudo-conversão, né? E por aí vai. Tiatira,
do século V ou XV, simboliza o período da Idade das Trevas, da Baixa Idade Média, da Santa Inquisição. Sardes, os que escapam, representa o período do século XVI, da Reforma, mas também uma igreja politizada, século XVI ao XVIII, logo perdendo o fervor da Reforma, chamada até de Igreja Morta. Filadélfia, amor fraternal, isso aqui é uma interpretação simbólica. Igreja das Missões Modernas, Israel de Araújo pega de Filadélfia para frente, né? Pega 19, né? E trazendo para cá. Isso. E Laodiceia, direito do povo, Laos, povo do grego, né? Igreja morna representa o período atual. Bom, nós temos aqui agora o processo de paganização da igreja romana. Ou seja, nós temos um recorte temporal aqui, a partir do quarto século, um constante afastamento dos princípios apostólicos e um processo crescente de paganização. Essa paganização da igreja não foi da noite para o dia. Quando começou a igreja romana? Não tem uma data. É claro que eles vão dizer que começou em Jerusalém. Todo o ramo do cristianismo vai dizer que começou em Jerusalém. É ou não é? Todos os cristãos vão dizer que começou em Jerusalém. Mas meu propósito aqui é mostrar o processo de paganização da igreja romana, cada vez mais se afastando da Bíblia Sagrada, da doutrina apostólica e acrescentando valores pagãos. Ou seja, as doutrinas hoje da igreja romana não começaram em Jerusalém, não começaram no período apostólico, tá certo? Vamos ler juntos 370, que você achou aí onde eu estou falando? 370, vamos ler juntos. Origem do culto aos santos professados por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Deixa eu dar uma observação aqui, presta atenção. Para que uma doutrina seja oficializada na igreja romana, ela primeiro tem que se tornar uma crença popular. Primeiro ela já é crida, no meio da igreja, para depois, entre os concílios, seja oficializado ou não. Então, quando eu falo de datas aqui, isso é decisão de concílios, entenderam? Antes já havia uma crença aqui, outra lá. Maria, mãe de Deus, isso vem de antes. Mas quando foi a data oficial? Quando oficializado nessa data, certo? Por exemplo, a Assunção de Maria é a última que eu coloco. Oficialmente, a igreja romana só mandou Maria para o céu em 1950. Mas essa crença na Assunção de Maria é de séculos, entenderam? Mas era uma crença o quê? Estão entendendo? Durante muitos séculos cria-se que Maria não morreu, que Maria foi, mas não era uma doutrina oficial. Então as datas que eu estou dando são as datas em que houve a decisão oficial da igreja, tá? Por isso que eu coloco as datas. Então, 370, a origem oficial do culto aos santos. Aí o católico pode dizer para você assim: não, nas catatumbas de Roma já tinha desenho de santos. E daí? Quem já viu isso? Já falaram para mim. Aqui eis a prova que os santos já eram venerados. Está lá o desenho das imagens, já tinha imagem. E daí, o fato de ter imagem significava que venerava. O fato de ter lá imagem, aquilo era um registro histórico. O fato de ter imagem significava que eles cultuavam e davam cultos. Então não é como argumento, tá certo? 400 depois de Cristo, vamos ler todos. Oração, ou seja, foi oficializada aqui no quinto século. Tá legal? 431,
Essa discussão já começou no concílio de Nicéia, aí foi para o concílio de Constantinopla, mas o objetivo central não era a mãe, era o filho. Com um tempo que inverteram a ordem, entendeu? A questão era combater a heresia que era contrária à divindade do filho, certo? Mas depois acabaram invertendo isso aí. Então Maria é proclamada mãe de Deus, mas o objetivo central é para dizer mãe de Deus, o filho é Deus. Só que com o tempo a igreja romana tirou o foco do filho e colocou na... Vamos lá, e colocou na mãe. Ou seja, Jesus é Deus? Tem dúvida? É a última parte do simpósio. Está muito acelerado, acho que o cara estava louco. Se estiver muito rápido, fala, desacelera um pouquinho, porque eu não quero ser muito longo, não. Tá? Vamos lá, conclusão. Nossa professora de matemática ali, né? Jesus é Deus? Sim. Vamos lá. Ninguém tem dúvida não, né? Jesus é Deus? Amém. Jesus é mãe de Maria? Não. Mãe de Maria? Não. Claro que não. Não, vocês estão certos. Hoje eu falo. Vamos repetir. Jesus é Deus? Sim. Maria é mãe de Jesus? Sim. É cristologia, duas naturezas e uma só personalidade, né? Viu só como é que fica confuso? Vou repetir. Jesus é Deus? Sim. Maria mãe de Jesus? Sim. Maria mãe de Deus? Não. Maria mãe de Jesus. Deus é eterno. Amém? Deus é eterno. Deus é eterno. Jesus possui, quando esteve aqui na terra, duas naturezas em uma só personalidade. Não eram duas naturezas em duas personalidades, senão seriam duas pessoas. Duas naturezas em uma só personalidade. Uma 50% divina e uma 50% humana? Não. Uma 100. Também não pode dizer uma 100% divina e uma 90% humana. Jesus foi 100% homem aqui. Outro erro que alguns falam: um espírito humano com alma humana e corpo humano, senão não seria ser humano plenamente, certo? Senão a encarnação do verbo não seria plena. O verbo se fez carne. Um espírito humano, alma humana e corpo humano. A minha alma está triste até a morte, alma humana. Senhor, ó Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Está meu corpo, ó a tricotomia. Jesus era tricotômico, como nós somos. Com uma diferença: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus jamais pecou. Sabe o que é jamais? Nem pensamento. Tremendo. Jesus jamais pecou, nem pensamento, nem palavras e nem obras. Cordeiro imaculado. O primeiro Adão caiu, o último Adão nos eleva com ele. Glória a Jesus. Então, meus amados, Maria proclamada mãe de Deus em 431. Vamos continuar a leitura? 593. Não deixa cair a leitura não, tá? É 593. 600. Oficializar, tudo que eu falei, tudo é um processo. Numa doutrina ser oficializada na igreja romana, isso acontece até hoje. Eles têm que analisar primeiro se ela já é popular na igreja, se já é uma prática na igreja.
para que depois eles oficializem. Então, já estamos aqui na Idade Média, o latim oficializado aí, nesse período, tá? 609, 789, 880, 1095, 1160, 1186, 1190, 1229. Isso foi um fato, tá? Proibiu-se a leitura da Bíblia aos leigos. 1311. É nesse período que ela é oficializada, tá? A oração para Maria. Irmãos, stop aqui rapidinho. Posso ficar dando stop porque quero ser mais rápido possível. O cristão deve amar quem foi Maria. O evangélico não deve ser anti-Maria, assim como não pode ser anti-Pedro. O problema é Maria de mais ou Maria de menos? Pedro de mais ou Pedro de menos? Tá? Mesma coisa que Pedro, apóstolo de Cristo. É claro que Pedro não foi o primeiro papa da igreja, mas Pedro foi uma autoridade. Nada na Bíblia é à toa. Você não lê João e Pedro, você lê Pedro e João. Você não lê João, Tiago e Pedro, você lê e o Arthur, né? Você lê Pedro, Tiago e João. Quando Lucas está lá lendo, quando Lucas está escrevendo Atos 3, Pedro e João iam para o templo, certo? É claro que Pedro tinha uma autoridade, né? Você tem que fugir dos extremos. É claro, Maria, imagina a única mulher do planeta Terra que engravidou do Filho de Deus. Mais do que isso, bendita és tu entre as mulheres mesmo. Maria é exemplo para nós? Claro, irmão. O crente tem que ter medo de pregar em Maria, não. A gente não prega a vida de Paulo, prega ou não prega? A vida de João? Mas nós devemos amar quem foi Maria? Claro! Claro que sim, irmão. Nós não somos anti-Maria. O que nós não somos é mariólatras. O que nós cremos é que a oração é somente a Deus. O nosso modelo não é orar para homens. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, na intercessão do Espírito Santo. Precisa mais? Esticar ou aumentar o caminho, alargar é no mínimo desnecessário. Se você já pode ir direto a Deus em nome de Jesus, né? Hoje é 27 de setembro. Comemora-se o dia de quem? Vocês sabem, né? É uma data até de reflexão para as nossas crianças. Eu lembro que meu pai, antigamente dava muito, a gente usa enchia, né? Meu pai, já para não pegar doce, já comprava um docinho para a gente, uma bananada lá, ó. Não pega. Não é que é medo, não, é questão de fé. Eu sempre comi, nunca fiz mal nenhum. Você sabe que a coisa é dedicada a isso, vai pegar para quê? Agora, quer ver uma coisa? Cosme e Damião eram dois cristãos sinceros que morreram na época da perseguição por Diocleciano, curiosamente combatendo idolatria. Anargírios, chamados inimigos do dinheiro. Dois médicos, homens, Cosme e Damião, dois cristãos sinceros contra a idolatria. Cosme e Damião, dois cristãos fiéis a Deus, pegaram a imagem deles e transformaram em ídolo. Você vê, né? Como é que acontece?
certo? Mas vamos para cá. 1500, essa é importante. 1573. Aumenta de novo, vamos lá. 1573. Por que eu falo com convicção que a nossa Bíblia está certa? Eles falam que a nossa Bíblia tem livro de menos. Eu falo com certeza que a deles tem livro de mais. Os livros apócrifos são livros que foram inseridos no período da Septuaginta, são livros históricos importantes, tem relatos históricos importantes da história de Israel, de feitos de Deus, mas não podem ser padrão de canonicidade. Ao pé da letra, quem entende de cânon é judeu, e para o judeu os livros canônicos são os que não incluem os apócrifos. E a igreja evangélica segue esse modelo. Você tem uma ideia, isso virou tanta discussão na história da igreja, que a oficialização dos livros apócrifos só se deu no século XVI, com o texto do Concílio de Trento, ou seja, uma pós-reforma, uma resposta da igreja católica à reforma. Queridão, não pega livro apócrifo para doutrina, não. O livro apócrifo é importante como elemento histórico, mas como canônico não. Certo? Que é canônico, é o padrão de Jerusalém do texto original hebraico, não tradução grega. Tá legal? Importante isso. 1854. Isso também não tenho tempo para falar, meu Deus. O que é Imaculada Conceição de Maria? É que Maria foi concebida sem pecado. Não, quem foi concebido sem pecado foi Jesus. Entenderam a diferença aí? Aqui o que está no século XIX, veja como eles foram acrescentando Mariolatria na história da igreja. Aos poucos, de forma crescente. A Imaculada Conceição de Maria significa o seguinte: Maria, assim como o filho nasceu sem pecado, e para Maria ser mãe de Jesus, ela também não pode ter pecado. Então, Maria foi concebida sem pecado. Não. Certo? 1870. Outra coisa, irmãos, quando fala nessa questão, só Jesus jamais pecou. Não estou dizendo com isso que Maria não era uma mulher consagrada, santa, exemplo para todos nós. Claro que era. Mas se a Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos são todos. Se não tivesse nenhum versículo da Bíblia que excluísse Jesus, nós não poderíamos dizer. Mas glória a Deus que a Bíblia diz que ele em tudo foi pecado, mas sem pecado. O único ser humano, que jamais pecou foi Jesus. O único que nasceu sendo chamado pecado original foi Jesus. Maria foi salva pela obra do seu filho Jesus. Maria precisou de um Salvador. A oração de Maria: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Certo? É importante isso também. Eu não estou diminuindo Maria, dizendo que o único que jamais pecou foi Jesus. Porque se vocês, isso não agrada a todos os ouvidos, não. Ainda mais os teólogos evangélicos hoje, que são meio ecumênicos. Tem que ter cuidado, mas eu sempre preguei assim, não vou mudar minha linha, não. Tudo bem que se o poste você vai fazer na PUC, mas cuidado, hein? Cuidado para não ser influenciado. Certo? Então, meu irmão, a questão é: se você incluir Maria, incluir na exceção, não está errado, né? Se você for incluir Maria no fato de que ela nasceu sem pecado, então você está tirando ela do plano da salvação, que ela não precisou. Viu a implicação disso na soteriologia?
Você está dizendo que Maria não precisou de salvação, que Maria já nasceu salva. Não, a Bíblia não afirma isso. Estão entendendo? A Bíblia não afirma isso. A Bíblia diz: só Jesus foi o Cordeiro perfeito e imaculado que veio salvar toda a humanidade. Isso inclui todos os seres humanos, inclusive a serva do Senhor piedosa, referência, chamada Maria. Isso inclui Maria. Maria foi salva pelo plano da salvação de Jesus Cristo. Maria foi o canal de Deus para que Jesus viesse ao mundo. Agora, se você disser que ela está isenta do pecado original, se você afirmar, como o Vaticano afirma, que ela está isenta do pecado original, nem todos, tem padre que não aceita isso também. Assim como o monge agostiniano Lutero também, né? Embora ele manteve muitos aspectos ainda de Maria. Mas se você afirmar que Maria nasceu sem o pecado original, você está dizendo que ela não precisa do plano da salvação. Isso é muito sério na soteriologia, certo? Então, 1870 infalibilidade papal, 1950 o que é essa doutrina da Assunção de Maria? Que Maria não morreu. Maria não é que ela subiu em 1950, não, é que isso foi uma tese durante séculos e séculos. Eles pregam que Maria, lá na época dela, né, ela não morreu, ela também foi assunta ao céu. Aí tem duas teses: os que falam que ela foi em corpo mesmo, sem morrer, e outros que falam que ela morreu, mas foi o seu espírito que foi. Aí, todo crente que morre vai até Jesus, né? Então, mas a Assunção de Maria é esse aspecto, né, de que ela foi também, de forma de corpo glorificado, ela foi assim ao céu. É legal? Bom, os 5 solas da reforma. Vamos lá, vamos ler? 5 solas da reforma. Primeiro, sola gratia. Eu vou falar aqui e vocês respondem em português, né? Sola gratia, responda: somente a graça. Vou falar todo mundo. Sola gratia. Sola fide. Somente a fé, nem sei falar. Solos Cristo, responda: somente Cristo. Sola Escritura, responda: somente Escritura. Bom, vamos falar juntos. Espera eu falar primeiro. Vamos lá. Vou repetir. Sola gratia, diga somente a graça. Sola fide, diga somente a fé. Solos Christus, diga somente Cristo. Sola Escritura, diga somente a Escritura. Sola Deo Glória, diga glória. Somente a Deus. Nós não podemos perder esses parâmetros. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, glória somente a Deus. Vamos para os textos bíblicos? Vamos lá. Quando fala sola, somente, não adianta quererem vir com o reducionismo. Não, somente a Escritura, não tem base nos outros aspectos. Não, esse somente aqui, no contexto da reforma, é os pilares fundamentais da fé cristã. É isso que está querendo dizer. Os pilares fundamentais da fé cristã, principalmente sob o aspecto da doutrina da salvação. Somente a graça. Por favor, quem pode ler Efésios 2, 8 e 9? Outro já prepare Romanos 5, 20. Já estamos indo para os minutos finais. Porque pela graça, fique com a Bíblia aberta, uma apostila e Bíblia, e leia o mais alto que você puder. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, não vem das obras. Isso é um fundamento. Romanos 5, 20, quem lê?
Aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu já falei aqui muitas vezes e falo em todos os lugares que eu vou, e não dá para pular isso. Romanos, a chamada Catedral das Epístolas, foi fonte de iluminação para Agostinho, fonte de iluminação para Martinho Lutero, foi fonte para avivamento de John Wesley. Por isso que a Catedral das Epístolas, ela é um compêndio de doutrina da salvação. E eu sempre falo, no capítulo 1, o gentio está debaixo do pecado. No capítulo 2, o judeu está debaixo do pecado. No capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Se parássemos a leitura de Romanos até aí, fecharíamos muito preocupados. Mas o pêndulo de transição é que em Romanos 5,20 diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 8,1 conclui: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, salvação é pela graça. Se diminuirmos o evangelho da graça, o evangelho perde a graça. Eu não sou salvo porque me considero mais santarrão. Eu não sou salvo porque eu leio mais a Bíblia do que outro. Eu leio a Bíblia porque sou salvo. Santificação não é causa, é consequência. O que me salvou foi somente a graça. A graça de Deus revelada. Porque o homem estava debaixo do pecado, impossível ele salvar-se sozinho. E as obras? É claro, as obras provam a veracidade da sua fé. Se ele não demonstrar em obras, está provando que ele não foi alcançado pela graça. Porque não existe a graça se não for demonstrada na obra. São os dois pés. Uma mostra a veracidade da outra. Santificação é consequência e é crescimento. Se o crente não se santificar, está provando que outra coisa. Aí você tem a doutrina calvinista e a doutrina arminiana. A Assembleia de Deus historicamente crê que é possível desviar. Seguir a paz com todos é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora a salvação é de graça. A salvação é de graça, irmãos. É pela graça que você foi salvo. É pelo que Cristo fez por você. E eu tenho que demonstrar pelas obras. Tenho que demonstrar na minha santificação. Santificação é o processo crescente de aproximação de Jesus Cristo. Eu gosto sempre de falar, quando eu falo de santificação, eu ponho uma escadinha. A escadinha da santificação. Eu sempre faço um desenho, um boneco deitado, morto. Nasceu de novo, nova criatura. Aí começa a escadinha da santificação. Cada passo vai se aproximando de Deus. Vai se aproximando de Deus. Processo de santificação até que chegue a glorificação. O crente precisa da santificação, mas o que salvou foi a graça. Amém, amados? A graça é maior do que o pecado. O amor de Deus é maior do que o pecado. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa purificar. O sangue de Cristo purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente a graça, somente a fé. Romanos 1,17, alguém já abriu? Leia por favor bem alto. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque conseguiu, mas o justo viverá da fé. Amém. Foi o versículo que Lutero usou como base para a doutrina, como base para a reforma protestante. Hebreus 11,6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Atos 16,31, o que está escrito? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Textual da Bíblia, João 3,16. Vocês vão ter que ler de cor. Qual é o textual da Bíblia?
alto da Bíblia nós temos a fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você trouxe sua Bíblia? Pode levantá-la? Somente a Escritura. Aqui, ó. Nós sempre fomos chamados de... Nós sempre fomos chamados de... E nós não podemos perder essa característica. Se eles falam de maneira pejorativa ou não, nós temos que continuar sendo chamados de olhos Bíblia. Olhos Bíblia. Estou falando singular mesmo, olhos Bíblia. Para nós é a Bíblia mesmo. Está escrito na Bíblia? Vale, não está? Estou fora. Tem que estar na palavra. Aleluia. O orientador doutrinário da igreja continua sendo a Bíblia. Tradição da igreja é importante. É importante o povo saber sua tradição. É importante. Mas acima da tradição está a Bíblia. A igreja católica acabou se romanizando porque colocou tradição acima da Bíblia. A Assembleia de Deus é uma igreja de tradição e é muito importante. Mas cuidado, não se pode pôr tradição acima da Bíblia. Se qualquer tradição que vierem mostrar para mim não estiver em sintonia com a Bíblia, eu vou dizer: ei, vamos cair no mesmo erro? Cadê isso na Bíblia? Qual é a base disso na Bíblia? Amém? Amém. Tanto que com amor. Tanto que quando queriam pegar Jesus, por que invalidam os teus discípulos a tradição dos anciãos? Sabe o que Jesus respondeu? E vós, por que invalidais a Escritura por causa da tradição? Vocês estão entendendo? Entenderam o erro histórico da igreja romana quando colocou a tradição acima da Escritura? Eles não falam que a tradição da igreja é maior do que a Bíblia? É ou não é, irmão? É ou não é? Veja só, foram pegar Jesus pelo pé. Porque invalida os teus discípulos a tradição. Aí Jesus, não é que Jesus era contra a tradição, não. Não deturpem o que eu estou falando. Não deturpem. Mas vejam a questão. Porque invalidam os teus discípulos a tradição. Aí Jesus fala: e vocês, por que invalidam o que é maior na Escritura? Amém? Amém. Por causa da tradição. Então, irmão, ei, aqui, ó, aqui, é a Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sola Escritura, 2 Timóteo 3,16. Vamos lá, vou voar aqui. Os outros é mais leitura. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu creio nisso, você crê? Esse versículo aqui nos mostra o que cremos. Nós cremos na inspiração verbal e plenária das Escrituras, certo? Nós cremos na inspiração verbal e plenária das Escrituras. Toda a banda do grego, toda, de Gênesis a Apocalipse, isso inclui Cantares de Salomão, viu, irmão? Isso inclui Hebreus, isso inclui Provérbios, toda a Escritura divinamente inspirada, panta. Escritura, e é grafê no grego. Tudo que foi escrito é divinamente inspirado. Você crê assim? Então você é um evangélico de fato. Não importa se o cara tem pós. Se não crê na inspiração verbal e plenária, estou fora. Inspiração verbal e plenária. Toda Escritura é divinamente inspirada. Teopneustos, sopro de Deus. Foi o Espírito Santo
parte revelação, parte inspiração. Mas de Gênesis a Apocalipse, a escritura é divinamente inspirada. Toda banda, escritura, grafê, divinamente inspirada, Teltonistos. Eu creio na inspiração. Se você quiser, diga: eu creio na inspiração, verbal e plenária das escrituras. O que passar disso aí é papo sem graça. Quem pegou, pegou. Volta para cá. Bom, tem muito mais texto, não dá tempo de ler, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. O Salmo 19, ele é lindo. Olha quanta. Quem se identifica com isso? Abra comigo no Salmo 19. Olha que lindo. Não dá tempo de ler tudo, mas olha só o que o salmista fala da Bíblia. Nós não somos bibliólatras, nós somos bíblicos. Tem que ter até cuidado. Se você disser que é bibliocêntrico, ele pode te acusar de bibliólatra, porque eles não interpretam com pureza o fato de ser bibliocêntrico. Eu sei porque eu já li e eu sei o que eu estou falando. Quando você diz eu sou bibliocêntrico, ele vai dizer: então você é bibliólatra, está colocando o centro, o nome de Jesus na Bíblia. É melhor você dizer: eu sou cristocêntrico e bíblico. Nós queremos o que está escrito, é a palavra escrita. Aleluia! E Jesus é o Verbo encarnado. Glória a Deus. Salmo 19 diz o seguinte, do 7 ao 11: eu creio. Quem crê comigo? A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Agora é para quem ama a palavra, hein? São mais desejáveis do que o ouro. Você ama mais o ouro, mais a Bíblia. Aleluia. Sim, do que muito ouro fino. E são mais doces do que o mel e o gotejar dos favos. Isso é a Bíblia para nós. Isso é a Bíblia para nós. Amém, amados? Louvado seja Deus. Eu cantava um hino quando era criança, um grupo de crianças. Não sei quem conhece aqui. A lei do Senhor é perfeita e refrigera. E por aí vai, né? Louvado seja Deus. Só lhe deu glória. Glória a Deus pela vida de Paulo. Glória a Deus pela vida de Pedro. Glória a Deus pela vida de João. Glória a Deus pela vida de Estevão. Glória a Deus pela vida de José. Glória a Deus pela vida de Maria. Mas glória somente a Deus. Culto somente a Deus. Adoração somente a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 11, nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 11 nos diz, 10 e 11. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e eis que vieram anjos o serviram. Eu não tenho tempo para desenvolver isso aqui. As duas palavras usadas por Jesus quando elas são a adorar, mas elas têm tanto prostúnio como latreia. Jesus usa as duas palavras. Jesus diz: o prostúnio, a prostração somente a Deus, e a latreia, a adoração somente a Deus. É isso que a igreja evangélica deve fazer. Romanos 11:33 nos diz a palavra do Senhor. Abra comigo Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Repita comigo: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Diga comigo: glória, pois, a ele eternamente. Vamos lá. Isso com vocês, irmãos, para dar base bíblica aos 5 solas. Eu só não falei sola grátis, eu falei cada um deles e os textos bíblicos, embasando na palavra do Senhor. E nós somos continuadores disso. Eu só vou agora fazer leitura e encerrar. Vai um amém? Amém. Os pré-reformadores, a luz nunca se apagou. O que é pré-reforma? Eu divido a reforma pelo menos nesse aspecto: pré-reforma, reforma, pós-reforma e contra-reforma. Grande parte da história secular só coloca reforma e contra-reforma, né? Mas eu gosto de colocar pré-reforma, reforma, pós-reforma e contra-reforma. O que é a pré-reforma? O movimento que veio antes da reforma de Lutero. Eu quero dizer com isso que a reforma não começou em Lutero. Deus usou outros antes. Reforma no contexto de Lutero. Pós-reforma, aqueles que foram levantados depois de Lutero. E contra-reforma foi o movimento da igreja romana como contra-ataque à reforma. Tá legal? Então, ó, pré-reforma, reforma, pós-reforma, contra-reforma. Tá legal? Pré-reformadores, valdenses, final do século XII. Pedro Valdo, comerciante de Lyon, leu uma tradução. Olha, isso aqui só vai ser lido 10 minutos, eu já leio isso aqui. Mas porque a profundidade histórica é tão importante, e se você ficar ligado, a tua alma vai ser alimentada. Com só mais alguns minutos de paciência, a leitura disso aqui é muito edificante. Acredite. Fala para o seu irmão: acredite. Pedro Valdo, acompanhe, estou na página 17. Pedro Valdo, comerciante de Lyon, leu uma tradução da Bíblia e, após genuína conversão, abandonou os bens, exceto para sua subsistência e de sua família. Organizou um grupo chamado de Os Pobres de Espíritos. Dentre as suas crenças temos uma: eles criam que a Bíblia era a fonte única de revelação, pregavam o evangelho simples, defendiam que todos deviam possuir uma Bíblia, ordenava leigos ao ministério. Estamos aqui no final do século XII. 1184, os valdenses foram excomungados da igreja romana, e em 1227 Pedro Valdo morreu, porém o movimento continuou. Dentre os valdenses, olha a influência: John Wycliffe, o grande pré-reformador da Inglaterra, estudou e ensinou em Oxford, e em seus sermões combatia a corrupção financeira do Vaticano, a infalibilidade papal e a idolatria. Cria que Cristo e não Papa era a autoridade suprema da igreja, e a Bíblia devia ser a única regra de fé e conduta dos cristãos. Cremos nisso hoje, irmãos? Ou perdemos a origem, né? Traduziu a Bíblia para o inglês na versão popular. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. Quantos missionários recebemos dos Estados Unidos por influência da Inglaterra, que chegou ao Brasil? Movimento pentecostal nos Estados Unidos, um homem traduziu a Bíblia para o inglês popular. Viu? Uma história, ela é muito importante nesse sentido. Um homem traduziu a Bíblia lá atrás. John Wycliffe foi perseguido pelo Vaticano e morreu em 31 de dezembro de 1384. Ouça isso, ouça isso.
Para livrarem-se dele, seu corpo foi desenterrado e queimado, e suas cinzas lançadas ao mar. Eles não se contentaram apenas em matar John Wycliffe, pegaram as cinzas e lançaram no mar, mas as obras dele não morreram. A Bíblia foi traduzida para o inglês popular, e o eixo Inglaterra e Estados Unidos levou missionários para muita gente. Os colardos adotaram os ensinos de Wycliffe. Em 1400, o rei Henrique IV fez publicar um artigo determinando que os hereges, entre aspas, fossem queimados. Guilherme Saotres foi a primeira vítima. Milhares deles foram para a fogueira da Santa Inquisição. John Hus, século XIV e parte do século XV, foi dito hoje pelo evangelista Robson, reformador da cidade de Boêmia, atual Tchecoslováquia, que, inspirado nos escritos de Wycliffe influenciou John Hus, labutou contra as heresias romanas, como as indulgências e a infalibilidade papal. Era querido do povo e de vida íntegra, fazendo várias críticas ao Vaticano. Em 1411, o Papa João XXIII fez uma cruzada, onde ofereceram indulgências. Os incitou o povo a não participar dela. Como consequência, foi intimado a comparecer no Concílio de Constância e depois foi barbaramente preso e posto em uma masmorra, onde adoeceu gravemente. Em 1415 foi julgado, sendo-lhe negado advogado. No mesmo ano foi condenado e queimado. Ouça isso agora. No momento de sua morte, profetizou: vais assar um ganso. Us significa ganso na língua boêmia. Porém, dentro de um século te encontrarás com um cisne que não poderás nem assar e nem cozer. No momento em que lhe puseram a lenha, John Hus cantou um hino em voz alta. Ele falou isso em 1415. Vais assar um ganso. Daqui a um século, dizendo ao Vaticano, vais te encontrar com um cisne, não poderás nem assar e nem cozer. Um século depois, 1517, Martinho Lutero pregava as 95 teses no castelo de Wittenberg. Jesus é o Senhor da história. Se você faz algo que não é compreendido pelo homem, tem certeza que está no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes o ganhar na terra não é ganhar no céu. Muitas das vezes o perder na terra é ganhar no céu. Não se preocupe em ganhar na terra, até eclesiasticamente falando. Se isso for perder valores e conceitos bíblicos, entre função e unção, eu não quero perder a unção. Entre favores e valores, eu quero ficar com os valores. Amém? Amém. Nem sempre quem vem aqui está ganhando lá. John Hus foi exemplo disso. Leva para a tua vida hoje. Função é importante. Mais MAS, mais MAIS. Importante do que a função é não perder a unção. Favores são importantes desde que dignos, mas desde que não firam os seus valores. Entre a unção e a função, eu fico com a unção. Entre valores e favores, eu fico com os valores. Amém? Jerônimo de Praga, amigo e companheiro de John Hus, homem culto, foi logo cruelmente perseguido e, sob pressão, retratou sua crença. Tempos depois voltou atrás e abraçou até o fim de sua vida os ideais da reforma. Em 1416 foi lançado na fogueira. Eu leio isso aqui, eu sei que está querendo ir embora, eu também estou, todo mundo, eu só vou ler porque isso identifica a tua vida. Mas sabe o que é ser queimado, gente? Sabe o que é ser queimado sem anestesia? John Hus foi queimado. É isso.
Jerônimo de Praga. Savonarola, monge dominiciano, pregador da reforma em Florença, denunciou o Papa e os vícios do clero, foi torturado e depois queimado pela fogueira da Santa Inquisição em 1499. A reforma protestante, só um resumo aqui: Alemanha, marco principal da reforma. A partir dela, outras foram ocorrendo. Data oficial da reforma: 31 de outubro de 1517. Nela, por quê? Porque Martinho Lutero pregou as suas 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Personagem central: Martinho Lutero, monge agostiniano, vivia em conflito interior acerca da doutrina da salvação, até que descobriu em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. Tema da reforma: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Deus a glória. Na Suíça, dois personagens importantes: Ulrico Zwinglio e João Calvino. Zwinglio, contemporâneo de Lutero; Calvino, período um pouco posterior. Calvino era francês, porém teve que ir para o sul da Suíça. Principal influência: doutrina da predestinação. Repita comigo: Inglaterra. Após a reforma na Inglaterra, foi mais significativa do que a reforma em si mesma. Por quê? Porque a reforma na Inglaterra aconteceu com o rei Henrique VIII, e que deu origem à igreja anglicana. Na figura do rei Henrique VIII, a reforma teve um caráter mais político do que religioso. Somente anos mais tarde, ele acaba cedendo aos ideais da reforma, como por exemplo, permissão da Bíblia para a língua inglesa. Como dissemos acima, o pós-reforma na Inglaterra foi mais significativo com o puritanismo e com o metodismo. Quarto, tentativa da reforma na França e a noite de São Bartolomeu. Quem já ouviu falar na noite de São Bartolomeu? Noite de São Bartolomeu. A ação dos huguenotes, reformadores franceses. Grande parte da França estava aderindo à reforma. A noite de São Bartolomeu, entre 23 e 24 de 1572, mais de 20 mil huguenotes foram brutalmente assassinados. Bom, irmãos, quando a gente fala isso aqui, o propósito não é colocar a igreja evangélica contra a católica, nem a católica contra a evangélica. Até porque na pós-reforma teve reformador perseguindo reformador. O propósito aqui é para dizer o seguinte: que a reforma teve um preço que foi pago, e eles encararam esse preço para que você tivesse até aqui. E que se um católico hoje procura na Bíblia a sua verdade, dê glória a Deus por isso, porque salvação pertence somente a Jesus, certo? O propósito aqui não é criar um princípio dualístico, protestante contra católico, de forma nenhuma. O que eu estou fazendo aqui é esse resgate histórico para mostrar que houve um preço, e que a perseguição foi verdadeira, e que a Inquisição existiu, e que Deus levantou esses homens. Tá legal? Contra a reforma foram ações da Igreja Católica no sentido de conter o avanço protestante. Elas tinham um cunho doutrinário, reafirmação da doutrina romana. O Concílio de Trento foi um exemplo disso. Repressiva, perseguição aos protestantes. E proselitista, envio de missões católicas. Exemplo, as Américas Central e do Sul. Muitos historiadores até dizem, católicos e evangélicos também, teólogos também, a reforma pecou no primeiro momento no envio de missionários. Eles na Europa fizeram a reforma, mas não evangelizaram. A contra-reforma foi ao lar, catequizou América Central, América do Sul. Aí os protestantes ficaram fazendo discussão teológica na Europa, grande parte, e os católicos foram ao lar, certo? E pecamos nisso, foi fato.
Só fomos fazer missões de fato séculos depois. Tá legal? Pós-reforma, para nós encerrarmos. Formação de algumas denominações oriundas da reforma. Claro que existem teses aí com relação a isso, mas as principais são as seguintes: Alemanha, Igreja Luterana. Dentro do luteranismo surgiram os pietistas. Quem lembra que o pastor Israel falou dos pietistas hoje aqui? O pietismo foi um subproduto da reforma na Alemanha. Tinha um caráter mais popular mesmo, de participação do leigo mesmo. Essa herança ideológica e teológica influenciou a doutrina pentecostal, né? Mas o pietismo, outra coisa, os pietistas foram perseguidos pelos luteranos. É importante dizer isso, certo? Na Inglaterra, a Igreja Anglicana, subproduto, os puritanos. Dentre os principais puritanos, influenciou a formação das igrejas, da igreja congregacional, presbiterianismo inglês e batistas, tá? Influência teológica. E os metodistas, ok? Na Suíça, no norte da Suíça, Zwinglio, influência sobre os anabatistas, influenciaram a doutrina batista. No sul, Calvino, influenciaram a doutrina presbiteriana. Formação de algumas denominações no contexto do avivamento do século XIX e início do século XX. 3 características, foi falado hoje também. Isso, características do século XIX e início do século XX. Repita comigo: busca de santificação. Não combinei com o pastor Israel, mas ele falou exatamente nisso, do século XIX e início do século XX. Busca de santificação. Segundo, busca da plenitude do Espírito Santo. Diga: busca da plenitude do Espírito Santo. Terceiro, modo mais agressivo de evangelização. Diga: modo mais agressivo de evangelização. As igrejas oriundas diretamente da reforma, que ficaram estagnadas, não tiveram essa característica, né? Principalmente a busca da plenitude do Espírito Santo e jeito mais agressivo de evangelização. O início das igrejas pentecostais, eles perderam o medo e foram para a rua fazer livre, coisa que não era muito feita. Até porque quando os protestantes chegaram aqui no Brasil, eles foram proibidos. Ó, vocês podem vir, ainda mais com a abertura dos portos, né? Eles puderam chegar aqui, mas foi dito a eles: vocês podem cultuar dentro do templo de vocês, certo? Muitas igrejas tradicionais do século XIX não tiveram esse impulso de irem às ruas. Vocês vieram, a abertura dos portos, vocês chegaram aqui, não são proibidos de serem protestantes, entenderam? Vocês podem abrir o templo de vocês, mas não façam proselitismo. Aí chega o movimento pentecostal no início do século, quebra isso tudo, começa a fazer livro, começa a ir de casa em casa, e começa a tocar instrumento com banda. Fundadores da Assembleia de Deus sabem, iam para a praça fazer livro e jogavam bomba. Quem ouviu uma história dessa? Jogavam bomba na praça. Meu sogro é pastor, filho de dirigente de igreja no Nordeste. Ele conta a experiência que um pastor estava fazendo ar livre com uma Assembleia de Deus na praça e jogaram aquela bomba braba, meio chamado cabeção de negro, é isso? Uma braba. Jogaram assim, ó. Aí o pastor: não sai ninguém. Que responsabilidade, hein? Aí a bomba caiu assim, ó. Apagou. Meu sogro não é emocionalista, ele fala o que ele sabe que é verdade. Então fez assim. Sabe o que aconteceu? O cara que jogou se converteu na praça. Lá no Nordeste, meu sogro fala, o pai dele era dirigente desde o Nordeste, era proibido vender para os bode. O evangélico era chamado de bode. Teve missionário que não pôde enterrar filho na Assembleia de Deus. Era a perseguição que tinha. Mas mesmo assim, o movimento pentecostal do início do século passado rompeu com tudo, saiu da escola. A Assembleia de Deus acima de
Além de pregar o batismo do Espírito Santo, não ficou preso em quatro paredes. Era ar livre, era pregar na praça, era ir nas casas. Amém, amados? Essa foi a grande característica. Então, três características do início do pentecostalismo, né? Busca de santificação, busca da plenitude do Espírito Santo, modo mais agressivo de evangelização, né? Dentre muitas denominações importantes, tivemos a Assembleia de Deus no Brasil no início do século XX. Isso já foi bem estudado, né? Para encerrar, pentecostalismo tem três divisões do pentecostalismo. Repita comigo: clássico, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. Eu não sou arrogante. Israel de Araújo me animou, me inspirou a falar pela coragem que ele teve hoje. Eu não quero dizer que todo deuteropentecostalismo é do diabo. Também digo como pastor assembleano, também não digo que todo neopentecostalismo é do diabo. Cuidado. Cuidado para você não estar chamando de santo que Deus pode estar santificando. Grande maioria de neopentecostalismo é confusão, mas Deus pode estar levantando igreja neopentecostal também. Amém, irmãos? Amém. Quem sou eu para dizer? Eu prefiro uma igreja aberta do que um baile, do que uma coisa mundana. Prefiro os nossos jovens entrando numa igreja do que em um boteco. Amém, irmãos? Porque Deus pode estar resgatando até teu filho, um parente teu, numa igreja até que você acha, não é o meu padrão, mas se está lá, deixa louvar Jesus. Depois Jesus vai aperfeiçoando. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não me atrevo a dizer que todo neopentecostal, vamos parar com essa arrogância. Vamos parar com essa arrogância. Agora, eu sei quem tem crido, certo? O que é clássico? É o início do pentecostalismo histórico. O que é deutero? É o pentecostalismo no final da metade da década de 50 e 60. Dentro do deuteropentecostalismo é o movimento carismático da Igreja Católica. É o deuteropentecostalismo. E o neopentecostalismo são as denominações da década de 80 e de 90 para cá. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim nós estamos encerrando o Saber Cristão 2025. História da igreja. Que Deus abençoe. Deixa o evangelista Robson fazer as partes deles. Vamos só orar para o final. Vale, glória a Deus, irmãos.